lá, começamos agora o Quinto Elemento, onde nós começamos o mês falando sobre comunicação. A série deste mês seria Comportamentos de Excelência e vamos finalizar também este mês falando sobre comunicação novamente. Só que o foco será comunicação empresarial. E eu recebo aqui duas competentes da área, que é a Márcia, fonoaudióloga, especialista em voz. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Lu, e você? Agradeço imensamente o convite. Vamos falar de um assunto tão dinâmico hoje em dia. Bem dinâmico. Estou feliz por você estar aqui. Obrigada. E para representar você aí de casa, nós recebemos a Elis, profissional da área de comunicação também, jornalista e assessora de comunicação. Tudo bem, Elis? Tudo jóia, Lu. Muito obrigada pelo convite. Espero sanar algumas dúvidas e dar algumas dicas de comunicação. Por favor. Aliás, por falta de uma, eu trouxe duas para reforçar, né, a comunicação. Fico muito feliz de você ter aceito estar aqui com a gente. E eu ganhei um oráculo num dos programas e geralmente eu sempre tiro uma mensagem que eu digo que é para as pessoas de casa, mas na verdade acaba sendo para nós mesmos, né? Vamos lá. Muito bem. A felicidade é sempre resultado da atividade criativa. A felicidade é sempre resultado da atividade criativa. Bacana. Eu considero a comunicação um dos maiores desafios para o ser humano, uma vez que comunicação está correlacionado 100% à sua habilidade e competência de se relacionar com o outro, com o meio. E já dizia Dale Carnegie no seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, onde ele diz que ele viveu todos esses anos não para ensinar as pessoas a arte de se expressar, mas sim que sua missão era ajudar homens a vencer seus receios e desenvolver a coragem. E quando ele diz isto, eu entendo que a comunicação está relacionada à autoconfiança e habilidade em lidar com pessoas. E ele também completa dizendo que o trato com as pessoas é o maior problema que o indivíduo tem a encarar, principalmente um comerciante. E isso também é uma grande verdade se for um arquiteto, um engenheiro ou uma esposa. Estudos demonstram que o sucesso financeiro de uma pessoa vai além do conhecimento profissional e intelectual. E sim, o foco está em nossa personalidade e a habilidade para influenciar pessoas, segundo Dale Carnegie. Essa colocação do Dale me reforça, na verdade, a minha crença de que os estudos são muito importantes, mas a habilidade em lidar com o outro completa essa formação. Por que antigamente, Márcia, a comunicação era importante, mas com menos ênfase, com menos enfoque que se pede hoje? São duas questões importantes. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu quero falar que você não podia ter tirado um oráculo mais adequado ao dia de hoje, ao programa de hoje, porque felicidade e comunicação caminham juntas. Legal. E a questão da felicidade, quem se comunica bem é muito mais feliz na vida, tanto na comunicação pessoal como na comunicação empresarial, que é o nosso tema de hoje. E eu sempre digo que sucesso, comunicação e felicidade são competências que a gente adquire. Isso não vem do nada, é treinado. A gente treina, treina, treina até conseguir ter o sucesso, até conseguir almejar essa felicidade desejada e até ter a comunicação, que a gente vai chamar de a comunicação eficaz para a nossa vida pessoal e profissional. Agora, respondendo a sua pergunta. Antigamente as pessoas trabalhavam em salas fechadas, o ambiente de trabalho era muito diferente, o ambiente físico era muito diferente. E hoje as sessões são todas abertas, os ambientes são todos abertos. Então há uma obrigatoriedade de você ter que se comunicar com o seu parceiro de trabalho. Hoje em dia as empresas querem um profissional criativo, um profissional dinâmico. O que esse profissional precisa fazer para mostrar todas essas competências, que são dinamismo, criatividade, uma postura frente àquilo que ele acredita que seja verdadeiro? É através da comunicação. Então, há uma exigência do mercado em que o profissional, hoje em dia, saiba se comunicar. E a comunicação aí pode fluir de diversas formas. Ela pode ser verbal, ela pode ser por e-mail, ela pode ser ao telefone. Então, hoje a gente percebe que as entrevistas de emprego, até de um estagiário que vai começar, depois se tornar um trainee, um profissional da área,
Primeira coisa, que a pessoa se comunique bem. Então, todas as dinâmicas, todas as estratégias pesquisadas, geralmente pela área de recursos humanos, começam com a comunicação. E antigamente, o que o profissional precisava? Ser excelente técnico. E hoje, além dele ser bom técnico, ele, se não tiver essa competência, ele realmente tem que correr atrás para tê-la. Senão vai ser realmente prejudicial na sua busca aí profissional. E falando de conhecimento técnico, que a comunicação não deixa também de ser um conhecimento técnico, unindo essa habilidade, essa competência. O que você diria, Elis, como que é a comunicação dos jornalistas, já que estamos falando de conhecimento? Primeiro a gente precisa explicar quem é esse profissional de jornalismo. Okay. Então eu costumo dizer, que eu aprendi com professor e também diretor, que o jornalista ele é o operário da comunicação, o operário da informação. Então nós precisamos entender que fazemos parte de um contexto. A informação acontece, os fatos acontecem com determinadas pessoas, num determinado lugar. E nós, jornalistas, precisamos mostrar ao público, às pessoas de casa, como tudo isso aconteceu de maneira simples, objetiva, imparcial. Então, para tudo isso, a gente precisa de um conhecimento técnico que normalmente a gente adquire na faculdade. Então, esses conhecimentos técnicos nos explicam como fazer uma boa comunicação falada, pelo rádio, ou por e-mail, ou escrita, que daí tem o jornal e a televisão também. Dentro dessas comunicações, a gente precisa adequar o nosso texto ou a nossa fala. No jornal, a gente pode usar mais das palavras e temos também o recurso da imagem, que é a foto. Sim. Então, ele precisa ser um pouco descritivo e também pode ser um texto um pouco mais rebuscado, porque a pessoa que vai lê-lo também pode voltar a ler de novo se caso ela não entender alguma coisa. Entendi. Agora, se a gente estiver no rádio, como não temos a imagem, precisa ser muito bem falado, muito bem explicado, o mais simples possível e também voltar à comunicação, porque a pessoa não tem como voltar a fita ali ou voltar o que já foi falado. Tem um dinamismo até maior no rádio, né, em relação a uma escrita do jornal. E quando falamos em comunicação mais dinâmica, me remete ao falar bem, porque falar é bem diferente de se comunicar. Não é isso? Com certeza. E como podemos dizer o que é o falar bem? Porque tem pessoas que já nascem comunicadores e bons, e quanto melhor ele é, parece que mais ele busca se aperfeiçoar nessa habilidade. O falar bem é a pessoa ter um bom recurso linguístico. Esse seria o falar bem. A pessoa fala bem, ela tem um bom repertório. Um bom repertório, vamos pensar em vocabulário, em palavras. Agora, comunicar-se bem é muito mais abrangente. Aqui, popularmente, a gente diz, né? A pessoa fala bem, a pessoa se comunica bem, se expressa bem. O se comunicar bem é muito amplo e requer um conhecimento até técnico, como Elis comentou, de todas as áreas da comunicação. Então, a gente sabe que o corpo fala muito mais do que as palavras e do que a nossa própria voz. Então, a gente sabe, por exemplo, comentando na questão do jornalismo, a imagem é muito importante, por isso que trabalhar no rádio é tão complexo, porque você não tem a imagem. É um desafio, a gente sabe que o corpo, ele tem de importância na mensagem, na hora que você se comunica, 55% em 100% de uma pizza, por exemplo. É muita coisa. Então, o corpo fala demais. E aí, o meu cuidado é, será que as pessoas se comunicam e o corpo está falando exatamente aquilo que as palavras estão dizendo e que a voz está transmitindo? Está alinhado a fisiologia com as palavras. Exatamente. Então, a gente tem sempre que pensar, o corpo condiz com aquilo que está sendo dito, ou eu digo alguma coisa e o corpo está dizendo completamente outra coisa? Sendo que é o corpo que vai demonstrar mais. Depois, a gente sabe que 38% são os recursos da voz, tudo que eu uso vocalmente, e por último, as palavras, apenas 7%. Isso significa que o falar bem, que eu preciso escolher palavras dificílimas, ter um vocabulário muito rebuscado, cai por terra, porque muitas outras coisas, não que não seja importante, claro, principalmente para um jornalista, mas muitas coisas caem por terra, porque a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que já de imediato vai ter um impacto muito positivo ou negativo para quem está nos ouvindo. E até eu posso complementá-lo, se você me permitir. Claro. Essa questão do falar bem, eu me lembro muito dos italianos, né? Nossos colegas aqui, também conterrâneos de Jundiaí, que a gente tem muito descendente. Falar bem é bem isso mesmo, só falar, falar, falar.
Comunicar-se vai muito além disso. E para se comunicar, eu sempre digo isso e até faço esse exercício, que é complicado. Você precisa também ouvir. Precisa saber se o outro está te entendendo. Exatamente. Precisa saber se a sua mensagem tem chegado à pessoa. Porque se eu só falar, eu não vou saber. Eu não vou ter esse feedback. Nós falamos exatamente isso no primeiro programa, sobre comunicabilidade. E falamos muito em cima do ouvir. Porque o ponto, né, de partida do tema comunicabilidade foi ouvir. Exato. Porque a comunicação ela é importante, mas a responsabilidade, eu aprendi que a Márcia, ela foi minha fono num passado breve. E eu diria que ela ainda é minha fono. Só não estou presente no consultório, mas ainda tenho como fono. E eu achei bárbaro quando ela me disse, Lu, comunicação não é só falar. Ouvir também é comunicação. E eu levei esse tema para o primeiro assunto de comunicabilidade. Hoje em dia a gente sempre diz que o bom comunicador é aquele que é um bom ouvinte. A gente sempre fala, né? Não desenvolva a oratória, desenvolva a escutatória, que ela é muito mais importante do que a oratória. E o resultado da comunicação, aquilo que a gente realmente tem de eficaz, é aquilo que o outro nos responde. É aquilo que o outro demonstrou frente à nossa comunicação. E se eu não consigo, na minha comunicação, alcançar o meu desejo, a falha é minha. A falha de comunicação é de quem está falando. Isso mesmo. Reforçamos a isso. A responsabilidade da comunicação é sempre nossa. Agora, se eu gero uma atitude positiva ou negativa no outro, isso é excelente, mas eu tenho que gerar uma reação no outro. Tem uma outra frase que explica isso também, que a comunicação não é o que você fala, é que o que o outro entende. Exatamente. Então, por exemplo, se num dia a dia de trabalho, eu escrevo um texto, mando, e as pessoas me ligam perguntando alguma coisa, viu, mas e esse detalhe ou esse detalhe? Então, quer dizer, a minha comunicação não foi tão boa, porque o outro não entendeu completamente a mensagem. Entendi. Participe dos sorteios da Lei da Atração e do livro 2012, A Era de Ouro. Para você participar deste sorteio, acesse o nosso site www.quintoelemento.com.br. Serão 5 ganhadores, onde vamos anunciar esses ganhadores no próximo programa do dia 5 de outubro, na próxima quarta-feira. Vamos ao intervalo, continue por aí e voltamos já.